Domingo do Senhor para aqueles que são da igreja, sabendo que hoje é um dia consagrado para estar juntos em unidade, em um estabelecimento próprio ou alugado. A igreja do Senhor se reúne. Então, nós, da Primeira Igreja Batista da Praia de Ramos, também tem esse desejo de aproveitar os momentos domingo para podermos juntos em comunhão adorar a Deus. Esse momento é o momento da Escola Bíblica, EBD. Essa revista é a revista voltada para o público jovem, chamada Atitude. Crianças e adultos têm as revistas próprias. Nesse momento eu falo para aproveitar o canal na internet e a possibilidade de atingir e alcançar pessoas que não podem ir ao local de culto, ou por causa do isolamento social que estamos vivendo nessa data, nesse momento. Então, aproveitamos essa possibilidade da propagação do Evangelho por meio da internet. Você que se sintoniza nesse canal da Primeira Igreja Batista da Praia de Ramos, tá? Muito obrigado pela sua sintonia aí, pelo seu acompanhamento. Deus abençoe a sua vida. Então, vamos lá, vamos aproveitar que estamos vivendo esse momento. Falar a vocês na propagação do Evangelho. Então, tá? Fazer uma oração, falar com Deus. Oração é falar com Deus. Então, vamos fazer isso nesse instante. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, ó Pai, por essa data, por esse momento. Tua igreja que se reúne nesse dia. Permita que aprendamos o mais claro possível da Tua palavra. Que em nada passe despercebido o meu coração das pessoas que estão ao meu redor, tenham a mesma convicção, tenham a mesma certeza, confiança no Senhor, e a partir disso nossa vida seja transformada pelo poder que há tão somente no Senhor. No nome de Cristo Jesus, abençoe alunos, professores e todos que estão direto ou indiretamente ouvindo, lendo, repassando essa lição que é do dia de hoje. Então, no nome de Cristo Jesus, abençoe-nos. Te oro, te agradeço. Amém. Então, vamos lá. 11ª lição. Na semana passada foi a 10ª, né? Falando sobre a bênção da reconciliação, né? O personagem chamado Jacó, quando lutou com um anjo, ele teve lá grandes transformações, tanto na sua característica, né, física, como também no seu QI, certo? Então ele pôde ter um encontro bastante significativo, né, falando sobre a sua vida, a trajetória, o poder de Deus. Hoje a gente vai estar desenvolvendo essa lição, a 11ª, né, falando sobre esse tema, os desencontros familiares. Os desencontros familiares, né, vai estar falando sobre algumas coisas para nós, então nós estaremos compreendendo esse tipo de possibilidade nessa manhã de domingo, ou se você está assistindo à noite, nessa noite, né, o momento que você está assistindo nesse instante. Dentro dessa lição, vamos compreender a partir da experiência dos patriarcas a relação entre líderes e liderados, conhecer a real posição dos líderes, servos de Deus, entender a doutrina messiânica, tá? Então, 3 ideias aí para que possamos
desenvolver dentro dessa lição de hoje. Texto bíblico é o texto de... pegar aqui o direcionador. Texto bíblico é Gênesis, capítulo 37 e o capítulo 38, tá? Gênesis 37, versículo 26. Folhear aqui a Bíblia. Capítulo 37, versículo 26. É o texto áureo. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Isso é Judá falando aos seus irmãos, ok? Gênesis 36, versículo 6. Os desencontros familiares é a lição de hoje, tá? Página 62. Nesta lição é vista a história de uma família dividida. Sem dúvida, as marcas adâmicas impregnadas nos seres humanos não deixaram de produzir seus efeitos a partir da queda. Esse relato retrata o evento que deu ensejo à entrada do povo de Israel no Egito. Quando os filhos de Jacó se rebelaram por inveja contra José e decidiram vendê-lo para os ismaelitas, o povo de Deus, que seria escravizado futuramente no Egito, chega até lá por meio de um escravo, que logo depois se tornaria príncipe, um modelo protótipo da vida daquele que decide seguir o Senhor Jesus, passando de escravo do pecado para se tornar amigo, filho de Deus. Ok? Essa é a introdução, né, para começar na página 62. Então a gente vai estar vendo aí a vida de José, algumas antes e depois da vida dele, o que aconteceu. Esse norteará a ideia dessa lição de hoje, tá? Página 63. Os desencontros familiares começaram a surgir logo depois do pecado, quando Caim tira a vida do seu irmão Abel. A narrativa de Gênesis retrata esse episódio fatídico. Depois do pecado, não somente as famílias tornaram-se disfuncionais, mas o mundo inteiro se transforma no que não deveria. E aqui está uma das respostas para o problema do mal. Os sinistros, os acidentes, as tragédias nasceram no mundo antes pela vontade humana do que pela vontade de Deus. Aquilo que Deus tinha criado era muito bom, como testifica o relato criativo. Mas após a ocorrência da desobediência e rebeldia contra o Criador, os seres humanos passaram a viver num mundo caído. Essa categoria chamada queda deve ser muito bem compreendida, a fim de evitar inferências pouco assertivas. É bastante comum, em momento de crise, as pessoas perguntarem por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse. Precisa-se, no entanto, observar que não foi Deus quem criou o caos. Ao contrário, ele do caos fez a ordem. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3. Sem forma e vazia, dá a entender algo sem muito sentido e expressão. A partir dessa realidade, Deus formou todas as coisas com perfeição, ou seja, ao contrário do que alguns defendem. Deus não criou o caos, mas deu acesso à ordem, pois a queda, após a queda, aí sim o mundo passou a ser um local híbrido, uma mistura de caos e ordem,
recheado de situações causadas pelo homem e aqueles criados por Deus. Os problemas começaram a surgir depois da queda, quando o homem resolveu ter mais fé nos seus olhos e no conselho da serpente do que nas orientações de Deus. Não houve virtude nesse 7 de setembro adâmico, quando o destronou o Rei dos Reis para assumir o próprio reinado, colocando a coroa sobre a sua própria fronte. Mas a coroa era pesada demais para Adão colocar sobre sua cabeça, por isso não a suportou. Quando Deus está no trono, a justiça. Quando é o homem que se empodera, a malícia. E como Adão não soube obedecer, não soube também liderar, nem mesmo conseguiu administrar internamente sua família, aquele feito para governar tornou-se incompetente. Então a gente vê aí nessa página 63 da 11ª lição, os desencontros familiares, aborda aí, né, o primeiro casal lá no Éden, ok? Virando a página 64. Pouco depois, sua família entrou em colapso quando um dos seus filhos assassinou o outro. O bom líder geralmente foi um bom liderado, mas os insubmissos, recalcitrantes, quando colocados em posição de liderança, podem não ir tão bem. A história, portanto, da rixa entre José e seus irmãos não deve causar surpresa a qualquer um, mas é consequência natural de uma vida vivida numa dimensão de queda. Não fosse a ação de Deus em administrar com seu poder e mão forte o mundo e os homens, não haveria possibilidade de reordenamento da história. A humanidade estaria perdida, mas Deus não deixou o homem à mercê da sua própria força e destino, mas garantiu que uma nova ordem seria inaugurada futuramente em Jesus. Alguns veem em Gênesis 3,15 uma espécie de proto-evangelho, primeiro evangelho, a indicar a futura vitória do homem contra a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e lhe ferirá o calcanhar. A descendência da mulher, interpretada como o Cristo, iria ferir a cabeça da serpente. A indicação da cabeça no mundo antigo e até no Novo Testamento tem conotação de poder. Não é por outro motivo que Jesus é considerado cabeça da igreja. A ação de vender José aos israelitas foi uma atitude bastante reprovável por parte dos irmãos dele. Bem verdade que, diante das circunstâncias, não foi o pior que poderia acontecer ao jovem, uma vez que a ideia inicial era assassiná-lo. Não fosse a intervenção de Rúben e Judá, certamente os irmãos de José o teriam matado. Não se pode esquecer, contudo, que por trás daquela cena estava presente o soberano Senhor, que permitiu que tudo isso acontecesse com um objetivo determinado. Já estou na página 65, né? Aí, página 64, 65, discorre aí, né, a vida de José, a rixa entre seus irmãos, Gênesis 3,15, né, a ideia de contenda, né, de briga, de separação, né? Então a gente vê que isso existe, né, de acordo com um homem que destrona Deus e coloca a coroa na sua própria cabeça, mas em muitos dos momentos não consegue suportar o peso da coroa, né, e acaba desfalecendo, e muitas coisas acontecem
trazendo novamente o caos, né? A gente vê que Deus não quis o caos, Deus quis a ordem, Deus quis aquilo que era de melhor para todo mundo, não somente para a natureza, né, os animais, mas também para o próprio homem que veio no final de tudo. Então Deus, né, prepara e deseja que tudo seja em comum acordo para todos. Mas se nós, seres humanos, desejarem caos, o caos virá e assim a consequência virá e muitos sofrerão, que não sofram, né, mas a consequência é exata. Deus está olhando tudo, está vendo tudo e se ele desejar, ele pode naturalmente conduzir tudo, dando uma ordem no final. Mas se não, é lamento, dor e sofrimento de acordo com aquilo que se planta. Então a gente precisa aí sempre entender e enxergar todas as coisas. Vamos continuar lendo. A página 65, já aqui no finalzinho. No Egito, José prosperaria e daria auxílio aos filhos da promessa, a fim de proteger a descendência de Abraão. No Egito, José prosperaria e daria auxílio aos filhos da promessa, a fim de proteger a descendência de Abraão. A lição em foco. Na história que se está analisando, percebe-se que nem todos os acontecimentos ocorridos na vida de José foram agradáveis. Houve situações bastante problemáticas que chegaram quase a lhe custar sua vida. O que chama a atenção no episódio narrado, entretanto, é que Deus transforma o mal em bem, as derrotas em vitórias, fazendo uso das crises e dificuldade para o cumprimento dos seus propósitos. Se todos tivessem verdadeiramente esse conhecimento e o colocassem em prática, muitas noites perdidas se transformariam em tempo de verdadeiro descanso. Mas quando as adversidades batem à porta, quando não se sabe o que fazer, o que caminho tomar, não é difícil esquecer as promessas de Deus e aquilo que já realizou no passado. Muitas das lutas que os cristãos vivenciam são para o seu fortalecimento pessoal e desenvolvimento de sua fé. Deus, às vezes, deixa seus filhos com pouco para que não confie que foram as forças dos seus braços que lhe conduzissem à vitória. Deus deseja que seus filhos descansem, mesmo em meio à guerra, pois tudo coopera para o seu bem. Dizem que as ovelhas são os animais que mais têm dificuldade de dormir. Para isso acontecer, tudo deve estar em ordem. Eles precisam se sentir seguras, alimentadas e com água em abundância. Barulho, sujeira e outros desconfortos atrapalham o seu sono. O que algumas pessoas precisam para dormir ainda melhor é a confiança naquele que pode cuidar de todos os detalhes de suas vidas satisfatoriamente. Aqueles que estão com Deus podem descansar, pois Ele não descansa, mas permanece velando enquanto seus filhos dormem, cuidando de todos os detalhes de suas vidas. No Salmo 23, versículo 1 e 2, Davi canta: O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em vastos pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Quando o Senhor torna de fato o pastor do homem, nada lhes falta a repouso e direção. Nada lhes falta a repouso e direção. Ok? Então, essa aí é a lição em foco, tá? Para tomar uma atitude, página 66 e já vislumbrando aí a lição 12. Página 66, para tomar uma atitude, encerra a lição número 11. O problema entre irmãos sempre existiram.
A partir do pecado, o mundo se tornou uma região inóspita, recheado de acontecimentos que Deus não programara. Ao decidir seguir a serpente, Adão e Eva deram origem a uma nova programação para os cosmos e para os homens. Portanto, a história de José e seus irmãos é tão somente a reverberação prática do grito de independência dada pelos humanos no Éden. Nesta lição, resta esclarecido também que os projetos e caminhos de Deus são insondáveis. Ele se utiliza até mesmo do mal realizado pelos homens para cumprir seus bons propósitos. Mal comparado, é como se os homens fossem fazendo suas próprias histórias e a partir desse resultado Deus fosse agindo. Ou seja, das obras desarrumadas que os homens vão construindo pela vida, Deus as utiliza como matéria-prima para construir seus belos projetos. Ok? Então, os desencontros familiares é a lição 11, tá? 11ª, falando aí dessa dificuldade em muitas das vezes, né? Não é em sua totalidade, mas em muitas das vezes há dissensões entre pessoas, e essas dissensões em muitos são o homem na sua força, criando suas próprias histórias desarrumadas, que pelo qual Deus, vendo e analisando, age em favor de organizá-las, né? Então a gente vê que, apesar de tudo, Deus age em meio aos caos ainda hoje, tá? Basta a gente reconhecer e enxergar o plano de salvação, libertação para aqueles que precisam de uma reorganização na sua vida, tanto espiritual como materialmente falando. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e todos aqueles que te cercam. Creia que Deus existe, que Ele está do teu lado. Nunca Deus está contra você. Deus abençoe. Vamos orar para a gente encerrar mais essa lição 11ª. Deus, tem misericórdia de nós. Ao analisarmos esses desencontros na sua palavra, vemos que hoje ainda há esses desencontros nas famílias. Pais, mães, filhos, irmãos, em alguns momentos se desentendem. Brigas, contendas, coisas ruins e negativas, realmente trazendo caos. Mas o Senhor que tudo vê, o Senhor que tudo pode, vem sobre nós, vem sobre a terra e organiza de novo para melhor todas as situações. Aqueles que precisam mais ainda do Senhor, que o Senhor haja no nome de Cristo Jesus, para que o mal não vença o bem e assim pessoas percam o sentido da vida e sem o Senhor perdem a infinita misericórdia e maravilhosa história que o Senhor preparou no céu. Em nome de Jesus. Muito obrigado pelo esse estudo, que todos nós, professores, alunos, ouvintes, ó Deus, observadores, compreenda o plano de salvação por meio de Cristo Jesus. No nome dele eu te oro e te agradeço. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe. Tenha um bom domingo feliz para todos da sua família.